Olá, meus amigos. Guilherme Amado, aquele mau caráter que deu causa à prisão injusta de Felipe Martins, cara de pau, voltou a falar de Felipe Martins. É mole. Não bastasse esse cara ter sido o pivô usado pelo regime a dar causa à prisão de Felipe Martins, esse cara voltou a falar de Felipe Martins. Então fique até o final desse vídeo, que agora, de uma vez por todas, eu vou abrir o jogo com o Brasil e eu vou explicar para vocês por que Felipe Martins foi pinçado neste caso da farsa da trama golpista. E vou mostrar por que Guilherme Amado, ou melhor, Guilherme Odiado, usou o token do Metrópolis para criar uma notícia falsa que deu causa à prisão de Felipe Martins. Eu vou de uma vez por todas agora jogar no ventilador tudo o que realmente aconteceu. Mas antes, olhem só que cara de pau esse Guilherme Amado. Ele voltou a falar de Felipe Martins nessa pagininha aqui, irrelevante, mas olha só como esse indivíduo é perigoso e mau caráter e está todo pomposo, tá? Com certeza está achando que tem costas quentes com o regime. Olhem só isso daqui. O Departamento de Alfândega e Imigração do governo dos Estados Unidos anunciou que o ex-assessor presidencial do Bolsonaro não entrou no país no fim de 2022. É isso, Guilherme. Foi um comunicado no qual o órgão do governo americano aproveita, inclusive, para atacar o ministro Alexandre de Moraes, que manteve Felipe Martins preso por 6 meses em 2024. Lembrando as recentes sanções do governo Trump a juízes do STF, né? Essa lembrança aí feita pelo próprio órgão do governo americano. Bom, na época da prisão, né, o Felipe Martins, que você já lembrou, é réu no processo da trama golpista. Houve uma onda de desinformação por parte do bolsonarismo nas redes sociais. Você viu isso bem de perto e parece que a gente está numa outra onda dessa. Onda de desinformação pelo bolsonarismo. Esse indivíduo aqui, ele fez uma matéria falsa, eu já vou mostrar para vocês. Ele fez uma matéria falsa à época, com o token do jornal Metrópolis, onde trabalhava na época, e essa matéria com informação falsa deu causa à prisão de Felipe Martins. E essa mulher aqui, com essa carinha de assustada, ela vem dizer que houve uma onda de desinformação bolsonarista. Meu Deus do céu, que gente maluca. Quanta hipocrisia. O cara faz uma matéria falsa e a onda de desinformação vem dos bolsonaristas. Agora. Então eu queria pedir inicialmente para você explicar os detalhes dessa história para a gente, começando por uma pergunta, se você puder. O que essa informação do órgão do governo americano muda para a situação jurídica do Felipe Martins? Muda alguma coisa? Ah, ele virou advogado agora. Além de blogueirinho, ele é advogado. Ele sabe o que vai mudar juridicamente. Vocês são uma piada. Meu Deus do céu. Eu não posso ver esse troço sozinho. E depois conta pra gente um pouco sobre essa onda aí de desinformação. Bia, sua pergunta é muito importante, porque não muda praticamente nada, né? O Felipe Martins não é réu nos Estados Unidos, não é réu no Brasil, não é réu no inquérito do golpe, por causa... É, réu nos Estados Unidos o Felipe não é. Quem será é você. Você está sendo investigado nos Estados Unidos. Você e mais uns carinha do regime aí, tá? Segue, vai. Fala, com esse óculos ridículo. Dessa informação que o governo americano colocou, ou alguém colocou no sistema do governo americano, dizendo que ele tinha dado entrada em Orlando no dia 30 de dezembro de 2022. E isso foi o que fez a Polícia Federal pedir ao PGR, e o PGR se manifestar a favor, e o Alexandre de Moraes concordar com o pedido de prisão preventiva lá atrás, mas isso não tem nada a ver com o que tornou o Felipe Martins réu. O Felipe Martins é réu porque a Polícia Federal encontrou provas, convenceu o Procurador-Geral, o Alexandre de Moraes e a maioria dos ministros do STF da primeira turma decidiram tornar ele réu porque encontraram que havia provas suficientes de que ele teve envolvimento na tentativa de golpe de 2022, a mesma tentativa de golpe que condenou o Bolsonaro, o general Heleno. Gente, eu vou contar agora para vocês o que realmente aconteceu e por que Felipe Martins foi denunciado. Esse daqui é o blogueirinho que eu acabei de mostrar no vídeo para vocês. Ele fez uma matéria falsa dia 4 de outubro de 2023 contra o Felipe Martins. Ele disse o seguinte: investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Olha só a canalice. Documento em site de governo americano
diz que Felipe Martins entrou em Orlando no fim de 2022. O que aconteceu? O regime já tinha nesse momento o Mauro Cid. Eu vou contar tudo para vocês agora, tá? Chega de esconder a verdade. O regime já tinha o Mauro Cid nas mãos. O Mauro Cid já tinha dado várias versões em suas delações. Aí chega o momento que o regime pergunta assim para o Mauro Cid: Mauro Cid, você tem alguma prova do que você está falando? Algum documento? O Mauro Cid fala: não. O que eles pensam? Eles pensam o seguinte: só o Mauro Cid falar sem documento é muito pouco para acusar Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte: vamos criar mais um delator? Olhem quem tem perto do Bolsonaro. Eles abrem o leque de assessores e encontram um menino chamado Felipe G. Martins. É um civil. Bolsonaro rodeado de militares e tinha um civil ali. Quem que é esse piá? Esse piá é um tal de Felipe Martins. Beleza. Vamos pegar esse cara. Esse blogueirinho aqui, então, ele é usado pelo regime para plantar essa mentira. Com base nessa matéria do Guilherme Amado, instaura-se uma investigação se Felipe Martins teria ou não viajado. O Mauro Cid, então, fornece um documento provisório de viajantes que foram com o Bolsonaro para os Estados Unidos. Por que é um documento provisório? Porque o documento definitivo, publicado em Diário Oficial da União, não tinha o nome de Felipe Martins. Eu mostrei esse documento no vídeo de ontem, inclusive. Então, Mauro Cid apresenta um documento DocX, um documento de Word, tá, que tem o nome de Felipe Martins. Esse documento não é o documento definitivo de viajantes. E com base nesse documento do Mauro Cid, que todo mundo sabia que era um documento provisório, e com base nessa matéria do Guilherme Amado, Felipe Martins, ele é preso preventivamente. Ele passa por várias restrições na prisão. Restrições, inclusive, que o Mauro Cid também passou. Mauro Cid não aguentou, espanou e virou um delator. Que, tecnicamente, eu já falei várias vezes que Mauro Cid não é um delator. Delator é aquele que confessa um crime. Mauro Cid nunca confessou crime nenhum. Eu perguntei para o Mauro Cid: você queria golpe? Ele não quis responder. Entrega provas. Mauro Cid não entregou documento nenhum e contribui com a investigação. Então, Mauro Cid, tecnicamente, não é delator. Felipe Martins, então, tem restrições de visitas. Mauro Cid, primeira restrição de visita que teve de familiares, já quis virar delator, embora não seja um delator, não contribuiu com nada. Mas Felipe Martins começou a passar restrições dentro da prisão, até o ponto que Felipe Martins foi jogado sem motivo em uma solitária. Ficou 10 dias em uma solitária escura, sem motivo nenhum. Resistiu a tudo isso e não foi delator. O que acontece? Essa matériazinha aqui foi desmascarada. O governo americano forneceu um documento oficial que provou oficialmente que Felipe Martins não havia viajado para os Estados Unidos. Até porque viajar para os Estados Unidos, até onde eu sei, não é proibido, né? Se eu tenho passaporte, se eu tenho visto, eu posso viajar. O menino foi preso por uma viagem que não é proibida, né? Que não fez. Aí o governo americano vem e diz o seguinte: não, Felipe Martins não viajou. Aí o que acontece? Com o clamor público e a PGR pedindo a liberdade de Felipe Martins, ele é colocado em liberdade. Mas esse cidadão aqui, com essa matéria falsa dele, ele deixou o Felipe Martins preso injustamente por 6 meses. Aí você pensa: tá, Jeffrey, mas por que Guilherme Amado, Guilherme Odiado, ele se submeteu a isso? Nada é por acaso. Hoje, a gente sabe o que representou nas eleições a USAID. Quanto essa agência americana, Biden, despejou dinheiro no Brasil para tirar Bolsonaro das eleições, para tirar Bolsonaro do caminho e investir na esquerda. Pois bem, Guilherme Amado, esse blogueirinho aí, ele é diretor de conteúdo de uma ONG que recebeu, olhem aqui com seus próprios olhos, ó, que recebeu $74 mil da USAID. Quando, Jeffrey? Quando? Olha aqui, ó. Entre 2023 e 2024. Olha aqui, ó. Descrição da ONG, tá? Ó.
Descrição da ONG, tá aqui, ó. Redes Cordiais, Educação e Mídias. Recebeu em torno de R$410 mil nessa mesma época. Ou seja, coincidências não existem. Tá bom, Chiquinho, a gente entendeu. Guilherme Amado é um canalha, foi usado pelo regime e deu causa a uma prisão injusta de Felipe Martins. Mas ele disse ali que Felipe Martins não foi processado por causa dessa viagem. Ele teria sido processado, denunciado, porque a Polícia Federal encontrou provas de seu envolvimento na farsa da trama golpista. Nada disso. E é isso que o Brasil precisa saber. O que aconteceu? Quando o Felipe Martins ele é solto, tá? Ele não estava sendo acusado naquele momento de ter envolvimento em farsa da trama golpista. Mas o que acontece? Quando está provado que Felipe Martins não viajou, eles olham e eles dizem assim, e agora? O que a gente faz com esse cara? A gente tentou criar um delator, mas o tiro saiu pela culatra. Nós prendemos um inocente por uma viagem que ele não fez e o Brasil inteiro sabe que nós fizemos uma injustiça. O que eles fazem? Ao invés de terem hombridade, né, e arquivarem o inquérito de Felipe Martins, erramos, né? Então, arquive-se o inquérito. Não, eles tentam justificar o erro e para não passar um recibo de culpa, eles vão lá e acham então um motivo para denunciar Felipe Martins. Eles colocam então na boca do Mauro Cid que Felipe Martins teria participado de reuniões golpistas e teria sido responsável por elaborar a minuta golpista. Olhem só o tamanho da sacanagem. Então, para justificar um erro, eles criam outra mentira. Para justificar uma farsa e uma mentira, eles criam uma outra. Eles colocam na boca do Mauro Cid, então, que é tudo que eles têm, eles não conseguiram mais um delator, né? Felipe Martins resistiu às torturas, né? E Felipe Martins disse no interrogatório dele, eu perguntei para o Felipe, por que você não delatou? Ele falou, eu não delatei porque eu não tenho o que delatar. Não houve trama golpista nenhum. Né? Então eles vão lá e colocam na boca do Mauro Cid que Felipe Martins teria feito uma minuta golpista e participado de reuniões. Fato é que a mentira tem perna curta, ela não se sustenta e hoje já está provado, durante as audiências nós provamos que a minuta não existe. Que minuta era essa, Jeffrey? A Polícia Federal e a PGR e o próprio STF disseram que a minuta que Felipe Martins teria feito estava no celular do Mauro Cid. Eu botei na tela, já mostrei várias vezes aqui nas minhas redes, eu botei na tela o celular do Mauro Cid e perguntei, Mauro Cid, esse aqui é teu celular, essa é uma minuta encontrada no seu celular, a PF, a PGR e o relator dizem que essa minuta foi feita pelo Felipe Martins. Essa é a minuta do golpe? O Mauro Cid responde, não. A mentira não se sustenta. Então, hoje já está provado que não existe minuta do golpe. Nos 78 terabytes não tem minuta do golpe. E as reuniões, Jeffrey? As reuniões. Registro de entradas oficiais publicados em Diário Oficial da União do Governo Lula. Não tem o nome do Felipe Martins. Então está provado por registros oficiais que Felipe Martins não participou das reuniões. As testemunhas que estiverem em reuniões disseram que Felipe Martins não estava. Celular, geolocalização do celular e Uber de Felipe Martins provam que ele não esteve nas reuniões. Ou seja, a nova mentira criada para tentar justificar aquela prisão mentirosa, tá? Essa nova mentira também restou desmascarada. Olhem só o que é o processo, a acusação contra Felipe Martins. É isso que eu precisava mostrar para vocês. Então esse Guilherme Amado, ele foi usado pelo regime para prender Felipe Martins e depois sai de campo. Mas Jeff, por que ele tá tão bonzão assim? Por que ele tá tão cheio de razão? Por que ele tá se achando tão poderoso? Sendo que tem ministro que tomou Magnitsky, tem ministros sem visto, ele é alvo de investigação por envolvimento nessa farsa, nessa trama toda. Por que ele tá tão cheio de si assim? É simples. Ele acha que o regime ainda está protegendo ele. Olha só, esse daqui é o site da Suprema Corte.
Esse aqui é o dia que influenciadores digitais, agora, ó, agosto de 2025, participaram de bate-papo no STF. E olha lá, quem tá lá? Olha lá, quem tá lá? Tá ele, vivendo livre, leve e solto. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês o seguinte, isso o Brasil precisa saber. Felipe Martins só foi denunciado porque a acusação não teve coragem de bater no peito e assumir que erraram em prender Felipe Martins. Então, para tentar justificar a mentira anterior, o erro anterior, criaram uma nova mentira e processaram Felipe Martins. Mas hoje o Brasil já sabe. Felipe Martins, então, foi preso por uma viagem que não fez, foi denunciado por uma minuta que não existe e será julgado por reuniões que não participou. E tudo isso daqui está provado. Então, Guilherme odiado, não adianta você tentar justificar um injustificável. Nós acabamos de escancarar vocês. A ONG da qual você é diretor recebeu 400 mil reais, tá bom? Da USAID, agência do governo Biden, que teve participação direta na compra de influenciadores a interferir nas eleições do Brasil. E olhem só, você ainda faz parte do regime. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado de Felipe Martins e deixo claro a todo o Brasil aqui, todos que tiveram participação nesse engodo serão responsabilizados e nós não vamos sossegar até ver todos presos por esse crime que praticaram contra Felipe Martins.